Boa noite, gente. Vamos resolver esses exercícios aqui simples sobre vetores, que diz o seguinte: determine as componentes x e y das seguintes três, não, das seguintes, ó, dos três seguintes vetores do plano x, y. Só que eu vou resolver só a e a b. Por quê? Porque eu quero. Um vetor de deslocamento de 10 metros que forma um ângulo de 30 graus no sentido horário a partir do eixo y+. Tá? Ou o eixo positivo de y. Então, A está muito em cima, né? Deixa eu apagar aqui e trazer um pouco mais para baixo. Então, A... Ó, vamos desenhar o plano cartesiano. A gente tem aqui y, a gente tem aqui x, né? X, y. E nós temos um vetor de deslocamento de 10 metros que forma um ângulo de 30 graus no sentido horário a partir do eixo y, tá? Positivo. Ora, o sentido horário ele faz esse movimento, né? Então, com a mesma ideia, a gente vai aplicar aqui. A gente sai daqui até aqui. Vamos supor que aqui dá 30 graus, tá? É só um chute. Então, a gente vai partir do eixo positivo para o eixo x, caindo para o eixo x. Só que ele vai formar 30 graus. Não vai corrigir, né? Tá, peraí. Só que ele vai formar... Pronto. Aqui ele forma 30 graus. Aqui ele vai formar 30 graus. Só que quando a gente vai estudar sobre vetores, o ângulo, a gente calcula o ângulo a partir do eixo x, certo? A gente sempre calcula a partir daqui, tá? Então, vamos botar o Tico e o Teco para funcionar. Eu tenho... Deixa eu desenhar aqui de novo, só um exemplo. Pronto. Aqui eu tenho 90 graus. Só que ali eu já tenho 30. O que eu vou fazer? Qual vai ser esse meu ângulo aqui? Esse meu ângulo vai ser justamente 90 menos 30 graus, que vai ser igual a 60. Então, esse ângulo que está faltando aqui, ele vai ser 60 graus. Tá bom? Ele vai ser 60. E esse meu vetor, ele vale 10 metros. O que a questão ela quer saber é qual é a projeção dele em y, quanto que ele vale em y e em x. Ele vai sair um pouco aqui em cima, mas fazer o quê, né? Então, quais são as componentes dos vetores? Eu quero saber de x. Então, ax, eu vou chamar de A, porque eu quero. Ax vai ser igual a A cosseno de θ. Tá bom? O A vai ser justamente 10 metros. Beleza? Então, AX vai ser igual a 10 cosseno de 60 graus. Então, a projeção desse vetor no eixo x vai ser igual a 5 metros. Então, aqui, ó, esse pedacinho... Oh, meu Deus, corrige. Não vai corrigir. Tá. Então, esse pedaço aqui, do eixo y, do zero, até onde está esse pontilhado, vale 5 metros. Agora, y. Y vai ser AY igual a A seno de θ. Será AY igual a 10 vezes o seno de 60. 60. Então, a projeção desse vetor no eixo y será 8,7 metros. 8,7 metros. Uma coisa muito importante, toda vez quando eu tiver... Peraí. Toda vez quando eu tiver esse meu vetor aqui de deslocamento,
deslocamento, velocidade, aceleração, alguma coisa. Toda vez que ele estiver se aproximando de y, a minha componente y vai ser maior do que a minha componente... Ah, faltou o x aqui. Do que a minha componente x. Por quê? Porque quando ele chega apenas no eixo y, tá? Quando ele faz um ângulo de 90, qual vai ser o cosseno aqui dentro? O cosseno de 90. O cosseno de 90 é 0. E o seno de 90 é 1. Então aqui, se o ângulo desse meu exemplo aqui, ele fosse 90, no eixo y ele valeria 10 metros e no eixo x ele valeria 0. Agora, quando esse meu vetor ele estiver se aproximando de x, vamos supor que aqui não seja 60, aqui seja 30. Se aqui fosse 30 graus, a componente do vetor no eixo x, o AX, seria maior do que no AY. Tá bom? Vamos resolver a letra B agora. A letra B diz o seguinte. Vou resolver aqui do outro lado. A letra B diz um vetor velocidade de 25 metros por segundo que forma um ângulo de 40 graus no sentido anti-horário com o eixo menos x. Vamos lá. É muito importante que vocês desenhem as questões para vocês conseguirem visualizar. A gente tem aqui o eixo. Não precisava ter ido até muito longe, né? Ora, ele está pedindo sentido anti-horário. Se esse sentido aqui é o sentido horário, o sentido anti-horário vai ser esse daqui, né? Ou não? Apliquemos a mesma linha de raciocínio aqui. A gente vai ter o vetor velocidade. Ficou ridícula essa seta. Pronto. A gente vai ter o vetor velocidade e o ângulo. O ângulo, ó, forma 40 graus no sentido anti-horário com o eixo menos x. Então, esse daqui seria a parte negativa, né? Vamos chamar de menos x. Aqui o x positivo, tá bom? Aqui é o zero. E sentido anti-horário é porque faz sentido aqui, né? Bam, fez aqui, aqui vale 40 graus. Então é a partir daqui que a questão ela vai querer a velocidade na componente x e na componente y. Tá bom? Agora, vamos lá. AX vai ser igual, vai ser igual a... Ah, não, vamos colocar V porque é a velocidade. Ele está pedindo velocidade, eu vou colocar V. Vx, a velocidade no componente x, vai ser V, o cosseno de θ. Θ. Só que aí nesse caso, quem é o meu cosseno? Ah, professor, Felipe, né? Vai ser o cosseno de 40, né? Cosseno de 40 graus. E aí, substituindo os valores e tal, você vai achar o resultado. Se fosse numa prova, estaria todo mundo reprovado. Por quê? Porque quando a gente vai calcular os vetores, ou tirando a parte de óptica que a gente considera normal, tá? O que vai acontecer? A gente sempre vai calcular... Cadê o mouse? A gente sempre vai calcular... Peraí. Do cosseno de zero, do ângulo zero, até esse ângulo aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que descobrir... Fácil, easy. Isso daqui de cabeça. De cabeça eu consigo tirar isso. A gente vai ter que achar esse ângulo aqui. O que acontece? Quando eu tenho uma reta, qual que é o ângulo que ele faz? 180, né? 180 graus. E como a gente está trabalhando com 40 graus aqui, a gente desce mais aqui e aí chega aqui nos 40, tá? Então eu vou ter 180 mais 40. 180 mais 40 são 220.
Então aqui vai ser... deixa eu apagar isso daqui logo. Qual é a velocidade? 25, né? 25 vezes o cosseno de 220 graus. Então, V de x vai ser igual... A velocidade vai ser menos 19 metros por segundo. Essa é a velocidade do componente x. Professor, mas se eu tivesse usado 40 graus, o que teria acontecido? Aqui seria positivo. Só que aí teria errado, né? Porque a velocidade no eixo y, no sentido negativo, obrigatoriamente, essa parte aqui, tem que dar negativo. Tá bom? Então é menos. Agora a velocidade no eixo y. Vy vai ser igual a V seno de θ. Então Vy vai ser igual a 25, que é θ. 25 vezes o seno de 220 graus. E no fim, a velocidade Vy vai ser igual a menos 16 metros por segundo. Não se esqueça da unidade de medida, viu? Senão vai estar errado. Menos 16 metros por segundo. E o mesmo caso, se eu tivesse aplicado aqui 40 graus, ele teria dado o mesmo resultado, só que positivo, só que não faz sentido. Porque a gente está trabalhando com uma componente que é negativa, o do x, e também o do y, porque a gente está abaixo do zero. Tá? Eu vou escrever eu vou fazer mais dois exemplos. O outro eu vou escrever porque eu não lembro de onde foi que eu tirei. Essa questão é do Paul Tipler. A outra, não lembro de onde foi que eu tirei, mas é fácil também. Vejamos aqui esse exemplo. Eu só vou trabalhar esse daí. O outro eu já tinha trabalhado em sala de aula, então não vai precisar. Essa questão foi tirada do Halliday, que diz o seguinte. Na figura 3.27, essa daí, uma máquina pesada é erguida com o auxílio de uma rampa que faz um ângulo de 20 graus. Então, aqui vale 20 graus. Com a horizontal, como está aí. Na qual a máquina percorre uma distância de 12,5 metros. Então, esse D, ele vai valer 12,5 metros. Qual é a distância vertical percorrida pela máquina e qual é a distância horizontal percorrida pela máquina? Então, como a gente está no plano inclinado, a gente vai ter essa altura aqui para trabalhar, tá? É essa altura que ele percorre. Na verdade, esse colchete vai até o chão, mas finge que foi até o chão. E essa distância no eixo x e no eixo y. O mesmo raciocínio da questão anterior. A gente vai ter dx, que vai ser igual a d cosseno de θ. Então, dx vai ser igual a 12,5 vezes cosseno de 20 graus. Então, dx vai ser igual a 11,5 metros. Lembre-se do que eu falei anteriormente, quando o ângulo ele está próximo do x, o x vai ser maior do que o y. Isso daqui é uma prática. Tá? Isso daqui visualmente, a distância que ele percorre no eixo x vai ser maior do que a distância que ele percorre no eixo y, justamente porque o ângulo é 20. Agora, se o ângulo aqui fosse 70, aí seria outros 500. Tá? dy. dy obrigatoriamente vai dar menor do que dx. dy vai ser 25... 25. Tô ficando maluco. Vai ser d seno de θ. Então, dy vai ser igual a 25 seno... 25, Felipe? Macaco desgraçado. Não é 25, é 12,5? Inferno do cão. Ainda ia colocar uma. 12,5
5 é o quê? É o seno de 20 graus. dy. Opa, tá lagando. Aqui vai dar 4,28. Então, assim, é bem alto, né? 4,28 metros é o tamanho de uma casa. 4,28 metros que ele percorre é a altura desse ponto aí onde ele está até lá embaixo, dá 4,28 metros. E a distância horizontal dá 11,5 metros. Tá? Então eram esses os exemplos básicos, justamente para praticar a parte do cálculo do eixo X, do eixo Y, quando eu tiver esse tipo de situação. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até o próximo vídeo. Falou!